Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão, em especial aqui ao DiverteCast. Eu sei que vocês estavam esperando aqui esse episódio, a gente falou no último lá, não, só daqui na semana que vem. Você tá vendo? Você piscou, o episódio chegou e hoje a gente vai contar umas coisas muito interessantes aqui. Tem duas viagens que eu quero que o Rafael ainda está aqui com a gente, Olá. Né? Então, tem duas viagens que eu quero que ele fale em específico e aí a gente vai fazer um top 5 aqui das montanhas dessa última viagem que ele fez, que foi uma loucura, entendeu? Deixou todo mundo em polvorosa. O Vitor aqui, toda a gravação que a gente vem, ele falou, vocês viram onde o Rafa tá? Ah, não, gente, mas ele visitou parques tão incríveis que assim, amorzinho. Nossa, então, antes de falar, tem o quê? Recadinho de quem? Da cá. Como falar agora depois disso? Tem toda essa preparação. Não é? E aí, galera, sejam bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor, né? Eu que vou jogar uma praga agora. Minha vez. Ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. Faça também o seu top 5 aí nos comentários. Depois que acabar esse episódio aqui. E não se esqueçam que a gente também está disponível em todas as plataformas de áudio. É isso aí, todos os episódios estão lá, inclusive o último. E o negócio é assim, cara. Pô, não custa você deixar o like aí, né? Porque se você não der o like, sabe o que vai acontecer? Na próxima viagem que você fizer, sabe aquele hotelzinho que você pegou baratinho? Vão abrir a porta do quarto no meio da noite. Não, isso é pesado. E aí você vai ver que você vai ter que colocar a cômoda. Pra quem viu o último episódio vai entender. Aí você vai ter que colocar a cômoda na porta para não ser importunado. Quer entender essa praga? Tá o link aí na descrição. Você vai entender a praga. Mas, bom, pra quem não me conhece, eu sou o Danilo. A gente tá com a Karine aqui. Do outro lado temos o Vitor e estamos novamente com o Rafael. Rafael Figueiredo com novamente PH. Não, né? Ainda estamos aqui com ele. E dessa vez eu queria que ele contasse sobre duas viagens. A gente terminou o último episódio, você falou assim, gente, Parqueiro, América do Sul. Colômbia. Colômbia. Ouvimos esse nome, Colômbia. Cara, você andou em montanhas russas fantásticas, né, na viagem, tanto na Colômbia quanto na outra lá, mas aquela montanha-russa que você colocou na montagem, a Tornado, a Jetstar, eu falei, eu iria por ela, cara. Porque assim, pra mim, eu já andei em várias montanhas-russas, a Shambhala é muito especial pra mim, mas a Tornado, ela faz parte da minha história, foi uma das primeiras que eu andei, assim, de ser aquela montanha-russa imponente, né? De você olhar, tipo... E aí, eu fiquei muito broxado depois, na hora que eu vi que ela só tinha 13 metros de altura. Mas pra mim, parecia um absurdo, cara. Ela amarelinha lá, toda tal, e você andou, né, lá no Exato, parque. Lá ela se chama Montanha Russa. Não, super original. Assim, gente, a Colômbia é um país lindo, um país muito parecido com o nosso, muito rico culturalmente, uma excelente biodiversidade. E é um país barato? Cara, é um país muito barato. Assim, tipo, a moeda da Colômbia, ela é quase 1 para 1 com a nossa. Então, ela é o quê? 1,2 reais, assim, sabe? Então, assim, acaba sendo muito parecido as coisas lá com o que a gente tem de preço aqui no Brasil. E é muito barato também para você comer lá. E aí eu vejo o pessoal indo para Chile, Argentina, para ir no Fantasilândia, no Parque da La Costa. Eles são parques incríveis. Mas realmente o que a Colômbia tem hoje, oferece em matéria de montanha-russa e parque aqui na América do Sul é algo sensacional. E ainda tem a possibilidade de você conhecer o Caribe da forma mais barata possível, né? Você só pegar um voo até San Andrés e você já está, segundo uma antiga chefe minha, é o Caribe mais bonito que existe. Então, assim, quando eu fiz essa viagem para a Colômbia, a meta era no Parque del Café. E o Parque del Café, ele é um parque que eu falo que ele não deveria estar aqui na América do Sul, porque ele não tem cara de América do Sul. Ele é um parque que tem um cuidado com a temática absurda. Ele é um parque que ele reproduziu a própria cultura colombiana. Ele é baseado no que a Colômbia viveu, que foi a cultura do café, a história do café. Ele foi construído... Mas ele é um parque temático de café, Exato. Coisa assim? Inclusive, você entra no Parque do Café...
né, já no Museu do Café. Então você vê ali toda a história da Colômbia com a indústria de café. Você sente o cheiro de café no parque. Você pode colher café no parque. Você pode comer o fruto do café no parque. Experiência, né? Assim, é algo Experiência, incrível. né, Maurício? É algo incrível. Você tem um show que é criado pela própria comunidade. A comunidade vai lá, cria o show, faz o show das danças colombianas no parque. Então, assim, é um parque que te envolve o tempo todo com o país, com o que você já vê da Colômbia, né, fora do parque. Então, ele é só, assim, um adendo em toda a experiência colombiana. E em matéria de montanha-russa, a gente tem a montanha-russa, né, que é uma montanha-russa muito especial, porque ela é uma montanha-russa que você vai sem travas, né? Qual que é? A montanha-russa, A Jetstar, né? a Jetstar, a Tornado. Aqui a Tornado também. No Play Center não tinha. O cinto era uma mera formalidade. Eu me lembro que quando as pessoas viram essa montanha-russa no meu stories, falaram que era a montanha-russa da Sarrada. E realmente é a montanha-russa da Sarrada. Porque o banco você é um na vai frente do outro. encaixado, você tem o lift espiral, que é uma coisa muito legal. Né? Ela não é a Jetstar 2, né? Ela é um modelo estendido. É Extended Jumbo Jet, que é o nome do modelo dela. Né? E ela é super bem conservada, assim como o restante do parque. Tem a Eurofighter, a única Eurofighter da América do Sul, a Cráter. Então, assim, é um parque que te bota pra experimentar muita coisa nova. E gente que não teve a experiência de pegar a Tornado no Play Center pode ir lá e ver como era uma montanha-russa antigamente. Como era feita, como era a diversão antigamente, Cara, sabe? e uma lembrança que eu tenho muito forte, a Tornado é da Schwarzkopf, né? Uhum. Sempre tem montanhas russas muito suaves, é muito legal. Mas o carrinho da Tornado, eu lembro que ele tinha um jogo lateral que deixava ela muito mais suave nas curvas. Então, assim, eu lembro dela fazendo esse jogo, assim, e a experiência era bem diferente do que uma Looping Star, por exemplo. Total. E você sente a força G mais suave, assim. Você sabe que tá tendo força G ali, mas você não sente muito aquela pressão. E a montanha-russa lá no Parque do Café, ela tem uma velocidade muito boa, porque são 2 carros juntos, né? São 3 carros juntos. 3 carros. São 3 carros juntos. Nossa, 3 carros juntos. Ela tem túnel, ela passa por debaixo da terra. Eles fizeram um trabalho incrível ali. E além do Parque del Café, tem em Bogotá o Salitre Mágico, que veio agora com essa nova montanha-russa da Premiere, né? A antiga Zombie Ride, que tá linda, é linda a cor dela. O parque também é muito legal. Ali tem ride que você não encontra muito fácil. Tem o Centrox, que é um troço que gira, um disco que gira em 90 graus, assim. É aquele que sobe o eixo e ele gira? É um disco que ele começa assim... Ah, tá. É tipo um Enterprise aí. Esse aí mesmo. Essa coisa é muito louca, sabe? Muito doido. Esse foi um brinquedo que você teve uma postagem que você falou que você subestimou o brinquedo, ou então que você ficou muito ruim, né? Esse brinquedo eu subestimei ele foi tipo, eu senti... Insano. Insano, completamente insano. Nesse parque também tem a Double Loop, que é uma montanha-russa de fabricação francesa, que é algo que a gente quase não vê por aí, né? Tem uma pequena irmãzinha aí da Star, que é bem curtinha, que é a Magnus. E essa verde. E o parque todo, ele tá assim, tá bem novinho. Tem o Mundo Aventura, que tem a única torre de aceleração da América do Sul, né? Agora, infelizmente, o nosso Turbodrop nos deixou, né? Então, agora a Gravity, ela dá pra ver Bogotá inteira lá de cima. Ela é de aceleração e queda livre. Então, assim, você passa quase 2 minutos na torre. É uma experiência incrível, tem booster, tem brinquedos que você não vê aqui no Brasil, sabe? Então, a Colômbia hoje, com esses 3 parques, ela é uma viagem muito legal, porque além do parque, você tem toda a parte cultural da Colômbia, que é incrível, e é uma viagem barata, não é uma viagem cara. E hoje, a Avianca tá fazendo voos ridículos de baratos para Bogotá, então... É mesmo? Tipo, então, assim, dá para jogar um valor? Menos de 1.000. Menos de 1.000. Menos de 1.000. Sabia. Então, assim, a Avianca tem saída de São Paulo, Rio e BH. Então, assim, dá muito pra ir e aproveitar. Essa viagem foi quantos dias? Foram 10 dias. Você visitou quantos parques? Foram 3 parques. O Salitre Mágico, o Mundo Aventura e o Parque del Café. Quanto foi a viagem? Quanto? Hã? Quanto? 6.
6 mil. 6 mil. 10 dias lá. 10 dias lá. Todas essas experiências aí. Todas pô, essas experiências. acho que é um pacotinho bacana, hein? Foram 3 dias em Cartagena, 3 dias em San Andrés. Nossa, ainda 2 você dias... fez bem turista, né? Bem turista. Não foi só foco parque. Não foi só parque. Quando a gente fala, tipo assim, desculpa cortar, mas quando a gente foi pra Europa em 2017, a gente gastou 11 mil cada um. Só que naquela época, realmente, o dólar estava muito mais barato. Então, hoje você falar 6 mil reais é porque realmente é barato. Não é assim, é metade do que pra Europa. Não, hoje pra Europa é 20 mil. Exato. Hoje pra Europa é 20, não é 11 mais. Não. Então, é bem diferente. Exato. Não, é barato e, assim, é uma viagem muito recompensadora. Assim, eu indico que quem quer conhecer parque na América do Sul, esquece Fantasilândia, esquece... Não, Parque é Della bom Costa. ir, mas porra... É bom ir, mas se quer ir pela primeira vez, vai direto pra Colômbia que você já vai ter uma experiência absurda. E você só pegou Colômbia lá? Você pegou algumas cidades, né? Foi Cartagena, 3 dias em Cartagena, 3 dias em San Andrés, 2 dias na cidade do Parque del Café, que é a Armênia, e 2 dias em Bogotá. E então os 6 mil foi o bruto ou tudo? Com alimentação e tal? Não, tudo. Com tudo? Com tudo. Porra, Então valeu. E voar dentro da Colômbia é muito barato. É. Voar dentro da Colômbia é 150, 200 reais uma passagem aérea. Você vê que Então, coisa? assim, Então acho que antes da nossa viagem pra Europa, a gente vai pra Colômbia. Pô, Em curto prazo, né? Eu só não gosto de café, então... Eu não gosto, mas essa experiência eu vivo. Eu gosto, Diferente. então... o colombiano é Totalmente diferente diferente. do nosso. A Colômbia é a nossa rival na produção de café. Mas é melhor? Então, depende. Porque a Colômbia é o famoso chafé. Ah, então não. Entendeu? Ih, a Karine já- Normalmente o brasileiro não gosta. Não gosta. Mas aí A vai gente da gosta de café experiência. forte, Chega de mas experiência. É experiência. Não, e você vê uma coisa assim, todo parqueiro eu acho meio doido, mas você já meio que transcende um pouco, porque você acabou fazendo 2 viagens, uma seguida da outra. Nossa, isso aí Você foi... pegou Colômbia, Foi- depois de quanto tempo você estava na rota lá? Colômbia foi em fevereiro. Março, abril, maio... Final de maio já estava embarcando. 3 meses. Mas Você essa última que você fez a rota, você planejou muito mais tempo. Sim, eu planejei. Cheguei no Brasil da viagem de 2021, falei pro Luiz, Luiz, pra onde a gente vai agora? Vamos pra parte oeste, vamos fazer a parte oeste, vamos conhecer o A restante. famosa rota. Vamos fazer a famosa rota. Fez um lado, vai no outro. Fez um lado, vai no outro. Ele falou, tá bom, vamos planejar. E aí começou em 2021, fazendo aquele que eu falei no último episódio, 2 anos de planejamento. Então quer dizer, Colômbia, por que caiu Colômbia no meio? A Colômbia, na verdade, foi uma viagem que surgiu por vontade do meu ex-namorado, que era muito fã do filme Encanto. E eu falei pra ele, pra onde você quer viajar? Eu falei, quero ir pra Colômbia. Quero conhecer como é que é o Encanto, como é que foi a produção de Encanto. Eu falei, tá bom, vamos pra Colômbia. Eu fui com ele e o que foi mais engraçado é que a gente fez essa viagem já separado. Mas vocês foram juntos? A gente foi junto, só que a gente já não tava mais namorando. Mas já teve mas já teve amigo nosso que viajou também assim, planejou, namorando e viajou separado. Rolou um Remember lá ou não? Não rolou Remember. É sobre, eu amo. Verdade. Eu sei o que é Não isso. rolou. E aí, eu acho que um dos caras que ficou mais animado com essa viagem que você fez aí pela Rota 66, isso. fora ela ser muito famosa, Sim. né, ela ser já retratada em bastante filmes, o Vitor, cara, todo dia ele falava, gente, você viu onde o Rafa tá? Nossa, meu Deus, fantástico, eu tô vendo os stories de madrugada e tal. Nossa, eu passava horas revendo e revendo os stories, porque são parques fofos. Sim. São parques que têm experiências muito únicas, que é tudo Sim. que você descreveu. E fora que, cortou Vegas, então. Vegas foi uma... Não, porque passou por Vegas. Então- eu entendi, cortou. Não, ele passou por entendi. Vegas, Passei então. por Vegas. Ai. Cada parque da Rota 60... assim, a gente sabia que não seria do mesmo intensidade de montanha-russa do que foi a de 2021. Porque eram parques que não tinham uma quantidade, assim, que a gente fala, né? 10 montanhas-russas pra gente já é muito, mas pra lá um parque com 10 montanhas-russas não é nada pra eles, né? Os parques da Costa Leste, eles costumam ter um número maior do que 10. Os parques da parte oeste dos Estados Unidos,
Eles variam entre 6 e 10 montanhas russas cada um. Então, Você acha que, tipo, um preza pela experiência geral e o outro pelo radical? Como é que você vê eu essa acho que diferença? sim. Eu acho que sim. Os parques da parte oeste, né, que ficam pela Rota 66, eles prezavam muito mais pela experiência do visitante com o que eles tinham. Eles não eram muito preocupados, assim, de lotar o parque com atração, com brinquedo. Eles sabem que eles não têm o mesmo cacife financeiro, então Sim, eles partiam mais para a experiência, assim, né? De parque grande que a gente visitou foi o Cedar Point, o Six Flags de Chicago e os de Los Angeles. De resto, tudo foram... e o Silver Dollar City. Mas de resto foram o todos Silver parques Dollar já menores. E você conseguiu matar todos os Six Flags? Consegui. Foi só nessa viagem ou juntou com a outra? Juntou com a outra. Matamos os 15. E todos os Cedar Fair também. Foram todos. Que chato, né? A gente matou todas as Playlands, por enquanto. Fomos em todos os Neo Geo que tem aqui. O que é engraçado porque assim como a Playland, cada Playland tem seus brinquedos, né? Não, nenhuma é igual a outra. Isso acontece muito com Six Flags. Tinha Six Flags que você falava, isso aqui não é um Six Flags. Isso aqui é algo maior, tipo, isso aqui não parece um Six Flags, né? Você já foi pra Europa? Não, ainda não. Porque assim, o pessoal fala, né, que na Europa o pessoal se liga muito mais na tematização. A gente foi no Gardaland, fantástico. Sim. Os parques lá, a tematização é muito rica. E o Six Flags parece que assim, eles pegam nessa coisa radical, mas é assim, joga uma montanha-russa lá e Isso tchau. é uma característica dos parques dos Estados Unidos no geral. Tanto que o Dollywood, que eu visitei em 2021, e o Silver Dollar City, Dollywood. eles se destacam justamente por isso. Porque eu costumo dizer que é quase que uma tematização preguiçosa, sabe? Eles não fazem muito, não fazem questão de ter algo foco é incrível. mais a atração em O si, foco né? mais Eu acho que já dá pra ver atração em si. como a DC e o Six Flags funciona. Porque exato. é o nome da montanha-russa, uma corzinha ali, É verdade. 3 Mete um personagens. pórtico e já mete um era. pórtico e Exato. já era. Por isso que Orlando tem lá, dentro do próprio Estados Unidos, essa coisa também de ser uma puta viagem, entendeu? Porque os parques que eles são acostumados no dia a dia deles não são parques que carregam essa carga temática e de magia e de storytelling que Orlando Você tem vê, e a quando a Europa gente tem. foi no Order Madrid, ele era um Six Flags, né? Então você vê que... Qual que era o Six Flags lá? Não era um Six Flags? Não, ele não chegou. Ele era da Warner, mas ele não chegou Ele a não ser chegou- ele não branded virou, Six é. Flags. Ele, Ah, é? ele só foi da Warner. É, porque, como tinham falado lá que era assim, a gente percebia que, tipo, realmente tinha um negócio, aí lá pra trás da montanha-russa era só terreno. E você via nos outros parques, tinha essa toda a Sim. inserção do ambiente em si, né? Exato. Isso é muito comum, mas assim, uma coisa que eu aprendi é que você não precisa de uma temática absurda para você se divertir. O Lagoon, que foi um dos parques que a gente foi em Salt Lake City, é o melhor exemplo disso. O Lagoon é o que o Play Center poderia ter sido hoje. É. O Lagoon, assim, ele é um parque incrível. Ele tem uma experiência do visitante absurda. Tem atrações ali que eles fazem questão de preservar. O ingresso é caro. Mas ali você tem montanhas-russas históricas. Nossa, fantástico. Né? Você tem a Colossus lá, que é igual a do Play Center. Você tem Sim. o clone também da Tornado. Eu falo que se você é fã do Play Center, você tem que ir no Lagoon, porque é a mesma coisa. Você vê aquele teleférico de cadeirinha, você lembra exatamente de como era o teleférico no Play Center, é a vibe toda do Play Center ali. E não tem temática. E assim, é incrível, você tem um dia incrível ali, você tem um dia mágico, Sim. e a temática do Lagoon é você... Tinha um poste lá com um vaso sanitário em cima pra indicar que é o banheiro. Sabe? É uma coisa... Bem Play Center, né? Bem Play Era um Center. vaso rodando. Você nunca vai ver isso na Europa, eu acho que em lugar nenhum. Mas, cara, é a temática do lugar, entendeu? Pra indicar que o banheiro ali tinha um banheiro. Mas fazia parte do lugar. É especial isso, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, às vezes não tem temática, mas dá uma chance pro parque, vai lá. Sabe? E é incrível, assim, cada parque da Rota 66 tinha uma carinha diferente, isso que foi mais legal de ver. Essa foi uma viagem que custou quanto? Essa foi mais cara. Até porque, como era mais difícil, né? Às vezes alguns deslocamentos eram muito longos, acabou que... E também a parte oeste dos Estados Unidos é mais cara, justamente por todo... apelo turístico, vamos dizer assim, que a Rota 66 tem, ela custou 40 mil.
Certo. E essa vocês Com- já e- foram preparados para os perrengues? Já, Rolou já. perrengue? Vocês já foram mais, né, Já, aprendizados. já. Mas fomos. rolou perrengue. Inclusive, o meu amigo que era super novo, inédito, era inédito pra ele viajar internacionalmente, né? A gente preparou ele falou assim, olha só, Eduardo, os hotéis acontece isso, isso e isso, aconteceu isso com a gente, você se prepara. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não, vamos encontrar um hotel melhor. Ele ficou Mas no meu aconteceu saco. alguma coisa? Cara, a gente chegou no hotel, a recepção era até 7 horas da noite e não tinha como entrar no quarto. Que gostoso. Não tinha Perrengue aviso que a Estela nenhum. Barros não te conta. Tá A vendo? recepção do hotel só funcionava até 7 horas da noite. A gente saiu do lago, foi no Lagoon, inclusive. A gente saiu do Lagoon, foi comer, foi lavar roupa, não sei o quê. Chegamos no hotel, era 11 horas. Gente, Isso mas que não hotel que tinha fecha nada? 7? Mas isso não tinha informação em Não lugar tinha nenhum? nada, não tinha nada. O check-in, inclusive, lá tava no voucher até meia-noite. Aí a gente Olha teve que só. caçar outro hotel. Aí o hotel que a gente arranjou, isso eu não falei no outro episódio, mas a maior parte dos hotéis nos Estados Unidos de beira de estrada tem cheiro de cigarro. Aí a gente entrou no quarto, tava aquele cheiro de cigarro. E a gente... Onde tá vindo esse cheiro de cigarro? Quando a gente foi ver, era do ralo do banheiro. Então a gente entrava no banheiro, a gente tava parecendo que a gente tava entrando num fumódromo. Nossa. A gente saía do banheiro já com cheiro de cigarro. Você não fuma? Não fumo. Então, assim, nem Nossa, o Edu socorro. fumava, nem o Luiz fumava. Então, assim, foi as 2 noites mais terríveis da vida deles, assim. Ah, mas eu sinto que nessa viagem também vocês descansaram melhor, né? Descansamos. Vocês também turistaram mais, porque teve Descansamos. Cleveland e tudo Sim. mais, né? A gente E- turistou, a gente turistou por Cleveland, a gente turistou por Las Vegas, pelos canyons, assim, os canyons Não, foram... os canyons. Ah, as imagens Os que canyons você foram, fez dos foram canyons. incríveis, assim. E foi no dia do canyon que deu ruim. Acabou a bateria, foi no dia da segunda rota de canyon, acabou a bateria dos meninos de dirigir. E aí a gente teve que alterar o roteiro. E aí teve um canyon que a gente não conseguiu fazer. E isso acontece. Infelizmente, a gente tem que respeitar o nosso corpo, respeitar nossos limites. E a gente não ia fazer o Grand Canyon também, também estava no corte, mas a gente conseguiu ajeitar lá, a gente conversou entre a gente e a gente viu que dava para fazer. A gente pegava uma parte da manhã do dia de Las Vegas, a gente ia lá e de noite a gente ia curtir a cidade. Mas isso foram coisas que a gente só viu na hora. Né? Só viu na hora, já era tipo meio pro fim da viagem, já estava muito mais exausto, muito mais de Porque quilômetros você fazer o percorridos. planejamento no sofá da sua casa é uma coisa. É uma coisa. Na hora que Então você tá lá no dirigiu, sol, Exatamente, no calor exatamente. dirigindo, os fatores mudam, pô. Exatamente, tudo nervoso. Por exemplo, você fica nervoso em dirigir num lugar, por exemplo, que você só vê estrada, você não vê um grau de civilização, só Nossa, deserto, eu ia adorar, cara. terra. Meu Deus. Tanto que teve Nossa, eu adoro dirigir. Eu ia falar isso, a Darina chegando Pô. a 200 ali, ó. Ali, ó. Fácil. Exato. Cara, a gente pegou estrada de terra. O Edu falou, não, me dá o volante. Você conseguiu gravar, tipo, vlog? Alguma coisa assim? Consegui. Aqui tem muita coisa ainda pra postar, ainda nem comecei as postagens dessa viagem. Nossa, meu. Aí ele falou, não, pode pegar, me dá o carro. Lá em Itapira tem estrada de terra, eu ando nessa estrada. E a gente foi, botou o carro na estrada de terra mesmo, e foi, vambora. E aí foram esses momentos, assim, que foram muito marcantes, assim, tipo... Foram momentos fora de parque que foram incríveis na viagem. Principalmente porque você estava vendo ali várias faces de um mesmo país, assim. Você visitava vários Estados Unidos diferentes. Da hora, hein? Sabe? Isso é muito legal. Em Iowa, onde a gente passou, onde tinha o Lost Island, a gente foi no hotel, conversou com a mulher. Que língua vocês estão falando? Eu falei, português. Ela, português? Nunca ouvi português. Pega aquele Caramba. povo bem do interior, né? Parece russo. Eu falei, que russo? Russo, gente? Eles acham que a gente Nossa, fala não tem nada a russo. ver. Tem nada a ver, mas eles acham que eles não conseguem nem identificar uma similaridade com o espanhol. E aí, quando a gente falava que a gente era brasileiro, eu falei, caralho, brasileiro, como é que você O veio que você tá parar fazendo aqui? Se o povo fala pra gente, meu, vocês foram no Rio de Janeiro visitar parque, não botaram o pé na areia, imagina lá no... Exato! Sei lá, no meio mundo do- lá. no meio dos Estados Unidos, do Fala, nada. gente, o que vocês fizeram aqui pra parque, meu? Exato. E lá, pra eles, os parques não são nada, né? Tipo, é uma coisa Tem tão corriqueira. em cada esquina, Exato, da em cada cultura esquina, do exato. americano.
né? Tem cara de esquina e fala, pô, você veio pra cá pra visitar isso aí, cara? Você saiu do Brasil pra visitar isso aí. Aí você fala assim, Estamos muito felizes. here I am. O dia da Premiere lá, a gente foi na outra semana no The Town, né? Meu, pra andar nas montanhas que a gente já tá acostumado a vida inteira. O dia quando a gente foi na Premiere do Rock in Rio pra andar na Na Lupin Lupin Star. Star. Ah, mas foi incrível. Então já aquele teve dia. gente que falou assim, gente, vocês vieram aqui só pra andar na Lupin Star, não foi? Sim. Puta viagem pra voltar. E aí agora, assim, falando dessa parte da montanha-russa, chegou num ponto que eu queria ressaltar. Quantas montanhas-russas só nessa viagem? Foram 160. Só nessa viagem, em 30 dias. Puta que pariu, eu não tenho 160. isso na vida ainda. Ainda. 160. Quantas ao todo? 522. Pelo amor de Deus. Quantos países você já foi? 9. 9. 9. Puta, que fantástico. 9 países. Eu devo estar em 80, acho. 80 ou alguma coisa aí. É engraçado isso de, né, todo mundo fala assim de, você conta até a Brucomela. Eu falei, conto. Mas tem que contar. Tem que contar. A gente não é RCDB, pô, que não conta itinerante. Exatamente. A gente tem que entendeu? contar todas. Eu conto todas, assim, até a Búfalo lá do Parque Xangai que eu andei, que dá uma volta, eu conto. Tem que contar, tá Eu certo. conto, porque, assim, não é questão, gente, não é pelo número, mas sim pela experiência. O Eduardo falava assim, pô, você vai de criança, cara, eu tô morrendo de vergonha. Eu falei, não, vocês vão comigo. Eu arrastei todo mundo pra ir de criança. Pra Cara, ir teve um comigo. parque que a gente foi lá na Europa, Padrinhos Voladores, lá dos Padrinhos Mágicos. Era um aviãozinho, uma invertida. A gente foi. cara, e aí os caras ficavam olhando assim pra gente na fila. Falaram, meu, é crédito. É isso, tem que ir. crédito. Eu falei, eu quero poder falar que é ruim. Que nem criança vai gostar disso aqui. Não, a gente saiu daqui pra andar em Brucomela no Nossa, no foi Rainbow mesmo. Magic Land lá. Era uma Brucomela mais estendida. Aham. Mas era uma Mas Brucomela. andei. pô. Mas andamos. andei. Mas A gente também, a gente foi num parque lá que tinha uma Brucomela novinha. Falei, nós vamos na Brucomela. Vai. A Brucomela novinha. Pra ver se a Três Eixos faz direito. Vai né? direito. Pra dar um feedback, E pra faz, mandar daqui um é melhor, e-mail. daqui é melhor. Mas eu acho que agora vem a melhor pergunta. 522 montanhas russas. Você consegue elencar? Consigo. Ah, Eu ele, consigo- ele Eu é elenco fãzinho da assim- Maverick. né? todo mundo não. sabe, A gente, né? Você tem a já tatuagem, sabe, né? né? Da Maverick. Maverick. Ele tem a tatuado tatuagem aqui. da Maverick. Maverick aí. Mas, De top 10 ou top 5? Não, acho que pelo horário um top Top 5, cinco. vai. a Maverick em primeiro, a segunda é Intimidator 305 do Kings Dominion. Todo Você mundo apaga fala. mesmo naquela merda lá? Cara, eu apaguei na quarta vez. Eu apaguei. Ou então apaga, então apaga. Eu apaguei no fim da curva até a sessão de freios. Que gostoso. E aí eu tem uma cena muito marcante dessa montanha-russa pra mim, porque quando eu saí da montanha-russa, que eu cheguei na saída, que tinha uma lojinha lá, tinha uma criança jogada no chão, chorando. Tipo, não aguento mais, pai, eu não quero mais. Eu tenho muita a imagem dessa criança, assim, em prantos, aos berros nela. Cara, eu acho aquele carrinho fantástico dela. Não, e ela é vazia. Ela não tem fila o dia inteiro, porque É ela é muito mesmo? forte. Então você pode ir quantas vezes você quiser. Por isso que Todas, desmaia. Sabe qual é, né? Você sabe qual é? Aquela do carrinho da NASCAR. Sim. Cara, Ela ela é é- incrível. Você vai pra A qualquer outra história montanha-russa dela é do legal parque, tem uma também, fila do a cacete, ela não homenagem tem e fila. tudo. Inclusive, todo mundo questiona, né, o investimento dela, porque ela foi tão forte que... Mas é muito forte mesmo. É bastante. Isso porque alteraram, né? Isso, que porque alteraram. Botaram um freio na queda dela. E a curva também. Meu ela... Deus, botaram um freio na Sim, queda. e ela tem a curva também foi refeita. O problema maior é a curva, porque quando você sai de uma queda daquela e entra naquela Ela curva... te joga e já vai, ela era, fica. ela. Você faz. direito ali. Tipo assim, né? Exatamente. Ah, Exatamente. eu apagaria fácil. Eu iria de eu iria. Eu ia novo. falar, eu ia só pra ficar Só pagando. pela experiência sentir de Não, jogar. não, agora eu vou a ficar vibezinha. acordado. Agora eu vou abrir. Quem me incentivou aí nela várias vezes foi o Luiz. Ele falou, não, vamos de novo. Eu falei, não, vamos de novo, vamos aproveitar, o parque tá vazio. Eu falei, tá bom. Na quarta vez aí a gente... E aí, essa é a sua segunda. Minha segunda. A terceira é Steel Vengeance, porque Ai, deve ser. uma máquina de airtime, assim, Ai, absurda. Mas delícia. aquela primeira queda dela intimida mesmo? ou- Sim, Porque tem gente que fala que subestima muito ela. Intimida, Ali, né? o Edu, ele nunca tinha ido em montanha-russa de grande porte, e a Steel Vengeance foi a segunda montanha-russa dele. Ai, que delícia. Ele só foi na Gatekeeper e ele foi no primeiro carrinho. E ele estava morrendo de medo, assim. Ele tava com muito medo, medo real. Ele foi no primeiro carrinho e ele
saiu em êxtase, assim, saiu, eu vou em tudo agora. Passou. Pô, dali ele saiu uma nova pessoa. Que legal. Ele foi em tudo, Olha, foi em tudo. o que um parque não proporciona? Não é? Essa é a Exato. terceira. Terceira. A quarta é a Phoenix, do Knoebels, que é uma montanha-russa de madeira em que a trava dela, em vez de ela fechar aqui na barriga, ela é uma trava que ela fica assim. Ela é uma trava que ela só vem até aqui. Então você fica solto. E aí, a cada queda, você imagina uma montanha-russa que é só Ela colina. tem as colininhas Você ali. fica meio que... Você fica em pé. E eu amo airtime. Você fica em pé. Como que Isso cai foi no uma banco? coisa que eu falei pro Como que cai Gustavo. no banco de uma Cara, montanha-russa? eu acho que todo mundo deveria sentir, pelo menos uma vez na vida, um airtime Ai, de nossa, verdade. muito É que a gente sente um pouquinho algumas estradas, certo? Por causa da velocidade sim, do carro. sim. Mas não, numa proporção da montanha-russa. Não, tipo a Shambhala, óbvio. mano, que é, sei lá, 78 metros de airtime na primeira descida. É uma sensação que você nunca vai ter aqui no Brasil, em nenhuma. Exato. A Phoenix, ela tem essa trava, né? Tipo, tudo isso influencia. Né? O tipo de trava, o tipo de montanha-russa, o tipo do trilho, tudo isso influencia. E é muito legal você ver isso à medida que você vai indo nas montanhas-russas, né? Você vê como cada tipo de trava, cada tipo de montanha-russa, cada tipo de trem influencia nas sensações E que como você a vai mesma ter. fabricante também muda. Muda. E é uma coisa que eu falo que montanha-russa é, assim, não existe melhor montanha-russa nem pior montanha-russa. Não existe ninguém que tenha base crítica o suficiente que vai dizer que uma montanha-russa é melhor que a outra, porque cada montanha-russa é uma sensação puramente única e pessoal. Perfeito. Não, até Então, mesmo assim, a Montezum, é o que eu falo pro pessoal. Às Tem vezes gente os caras que fala falam... que é maravilhosa, que ama. E não, eu gosto muito da Montezum. Então. Eu, por mim, iria todo dia nela. Mas teve um dia que eu fui, assim, que eu tava rezando pra ela parar, mano. É que naquele dia eu não tava bem. Então eu falo Exato. pras pessoas, a nossa percepção muda. Muda, total. Perfeito. Tem dia que você pega uma catapulta e você fala assim, nossa, hoje ela puxou. É porque você já tá meio mexido. Exato. Sim, mas... Exatamente. E a quinta? E a quinta é a Phantom's Revenge, do Kennywood, que ela é uma montanha-russa... A reformada. A reformada, que ela é única no mundo, que ela tem a segunda queda maior do que a primeira. Porque ela fica num desnível. num desnível. No Então desnível é do uma montanha. sensação incrível, incrível. Ela é perfeita e ela também dá um puta airtime. E também, de novo, que a trava, ela não Encosta em você. encosta em você. Você fica solto. Então, assim... Nossa, que fantástico. É Meu fantástico. É fantástico. Ai, rapaz. Que currículo, não é mesmo? Demais. Não, você vê, ó, 522 montanhas russas. 522. Tinha uma pessoa que eu queria chegar a convidar para falar sobre número de montanha-russa, era a Maria Renata França, ela era sua amiga, né? Ela acabou falecendo aí recentemente. Exato. Ela tinha mais de 800. Ela tinha 880. Cara, é 880. muita coisa. E ela foi uma das pessoas, assim... eu agradeço esse tipo muito a ela, eu falei isso pra ela em vida, que foi ela que me abriu essa porta, assim, de viagem. Ela me deu bastante dicas do que fazer, de como pesquisar. E ela que me passou muito esse sentimento de ir em tudo. Ela ia em tudo, tipo, Sim. de criança, de tudo. Ela arranjava briga com parque, às vezes, que tem parque... Muitos parques nos Estados Unidos não deixam você ir em montanha-russa de criança. Sim, tipo Sem- Dragon, essas sem coisas. ter uma criança, Você tem que assim. ter Tem uma criança. Eu até falei pro Edu e pro Luiz que a gente ia abrir no chat GPT, a gente pediu pro chat GPT uma ajuda de empresa de aluguel de criança. Como podemos Socorro. fazer... Mas pra eu andar na Dragon, no Play Center, eu tive que subornar minha sobrinha. Ela chorando, aí o cara, ai pai, ela não quer ir. Eu falei, mas ela vai. Na verdade, era eu que queria ir, não era ela. E no final ela adorou lá. Exato. Então, eu falei, pô, você tá com uma criança em casa, ela tá precisando fazer dinheiro? Bota a sua criança no aluguel de criança, que você leva a criança pro parque, você Tá vai... em vendo? todo É parqueiro, montanha-russa. é assim que a gente vai conseguir dinheiro pra viajar. Exato, cara. Ai, que nossa. Aluguel de Sou, criança. Aluguel de criança, aham, e a gente imagina. sendo preso. É, por causa de... Não, consentimento com os pais, eles vão os ganhar pais. dinheiro. Ó, os pais vão deixar a criança com você, vai passar o dia tranquilo, a criança vai se divertir e você vai conseguir todas O as montanhas Lucas, russas. o Lucas tá ferrado. Quando ele tiver mais idade, a gente vai usar ele pra ir nas montanhas pequenininhas. Falar, Aí, ó, vai de paizão. novo, vai Aí, com um, paizão. vai com outro, vai com outro. Exato, e aí você vai... Tem, por exemplo, tem parque que eu nunca fechei porque tem uma montanha-russa infantil que não me foi que deixado ir. merda. Né? Perder um crédito assim, Pois é. E são muitos, assim, são muitos. São bastante, que normalmente o G-Rede, Six Flags, Cedar Fair, eles não deixam. E ela sempre foi em tudo, né? Ela sempre foi... Eu falei, cara, também quero ir em tudo. Quero sentir a experiência. Eu quero saber como é.
E por isso que eu, assim, qualquer parque na viagem que tinha, eu falei, bom, vamos tentar ir pra ver se a gente conseguir. E também pra conhecer o parque, sabe? Eu acho Sim. que é isso. A gente não pode ficar... Eu sei que tem muitos parques maravilhosos, mais famosos, mas a gente tem que abrir o mapa e realmente ver. Não, perfeito. Porque eu acho que essa é a lição que fica. Você tem que conhecer, sabe? Mesmo que seja, às vezes, não tão incrível quanto o Cedar Point da Não vida. ficar só nos famosos. Não se No ficar só mainstream, nos mas eu acho que famosinhos, essa né? última viagem da Rota 66 foi justamente por isso, Foi né? justamente É você isso. viver outra cultura. Exato, exatamente. Não, e é uma coisa do que você falou, a gente foi, quando foi pra Europa, a gente visitou o Rainbow Magic Land, né, que agora é só Magic Land, e ele é um parque que tem a Choque, tem um Aimea fantástico, tem uma torre bacana e tal, só que é um parque que, assim, falta alguma coisa ainda nele, ele é uma mistura meio, ele é tipo um Hopi Hari, com alguns brinquedos tipo do Play Center ali, mas assim, falta alguma coisa, mas eu ia ficar muito chateado se não você tivesse não for- visitado, porque Exato. a Choque é fantástica, entendeu? Exato, e assim, às vezes você também não precisa dedicar o seu dia inteiro àquele parque. Teve Não parque que a precisa. gente fez metade do dia, um quarto de dia. Quando os parques são perto, até dá pra fazer. Dá que pra nem fazer. Uma coisa que a gente fazia era assim, a gente não ia em brinquedo que tinha no Brasil. Ah, tipo legal. Top Spin, Bacana. Hecatombe, Barco, Crazy Dance, não ia. Então a gente focou mais nas montanhas russas mesmo, Não, por pra exemplo, valer a pena. Numa viagem da Itália, às vezes a pessoa não tá com muito tempo, aí, pô, não vai deixar de visitar o Magic Land, mas ela pode fazer, às vezes, Magic Land e fazer um city tour de manhã e ir no Magic Land à tarde. Esse tipo de jogada que você tem que fazer, porque aí você otimiza a sua viagem. Não, e sabe? que nem, a gente não tinha colocado o Tinetitá, né, na viagem lá. A gente falou assim, se der a gente vai. Fomos dormir, estávamos muito cansados, aí no dia a gente acordou e a gente falou assim, vamos naquela porra, vamos andar na 10i. O Alisson e o Fagner falaram, a gente não vai. Meu, a gente chegou lá no parque, mas a gente começou a fazer tanto story, meu, parque muito divertido, muito legal, um parque vazio. Legal, né? Eles pegaram o ônibus à tarde e foram pra lá. Porque assim, não era um parque que eles iam fazer. Porque assim, a gente vai lá só pra 10i, mas cara, tinha inferno. Que o carrinho caía lá a 5 Despenca. metros. Uma puta de uma experiência fantástica que se a gente não tivesse ido por, assim, não sei, hoje eu vou descansar. Meu, a gente teria perdido uma puta de uma Exato. experiência, Muita cara. experiência, exatamente. Na dúvida, vá. Assim, é isso. Na dúvida, vá. É o que eu falo pra minhas Vá sobrinhas. conhecer. A Montezum bate. Você já foi? Não foi? Vai, pra você ter a experiência. A sua experiência, eu acho Ó, que é o mais importante. Teve um parque na viagem, o Magic Springs, que foi o Parque da Depressão. A gente chegou no parque, a gente estava num estado que era extremamente preconceituoso. Assim, a gente era olhado de rabo de olho de todos os jeitos. A gente falava português, as pessoas olhavam feio pra Nossa. gente. Horrível, péssimo. E só que nesse parque tinha uma montanha-russa que é aquela... Que até teve o vídeo dela parada lá em cima com Aquela que, Não, que é uma acaba que a é energia. assim, o carrinho sobe assim, aí tem uma inversão lá em cima e desce. Ah, sei, Aham. sei. Tipo a Abismo, essas Isso, coisas. tipo abismo, exatamente. E só tem essa montanha-russa no continente americano lá nesse parque, no Magic Springs. Eu falei, não, a gente vai lá. A gente odiou o parque, a gente odiou o dia, a gente, assim... Mas a gente foi. Mas virou um crédito. E ficou, e a gente gostou. E tipo a montanha-russa foi gostosa. foi gostosa. Não Aí- o parque, mas a montanha-russa. Eles odiaram tudo, assim. Tipo, eles ficaram com muito medo da montanha-russa parar, enfim. Porque realmente dava medo, assim, aquele cenário triste, dark, pesado. Mas eu amei a montanha-russa, mas a gente foi, e agora a gente tem uma história pra contar. É um parque que a gente nunca mais vai? É um parque que a gente nunca mais vai. Mas a gente foi. Entendeu? É isso. Eu acho que quando a gente viaja assim, tem que otimizar o tempo o máximo que der. Exatamente. É daquela, tem que ir em tudo, cara. Exatamente. Eu acho que se é um parquinho que nem quando a gente tava pensando em viajar lá pra Europa, a gente ia pegar, tipo, um país aqui e um aqui. Aí eu falei assim, vamos pegar um no meio. Ela falou, Danilo, mas vai encarecer muito. Eu falo, mas a gente nunca mais vai voltar pra lá. Entendeu? Tipo, porque a gente vai tentar priorizar outros cantos. E pra gente voltar lá vai ser muito difícil. É o que eu falo também, tipo, sempre aproveita o máximo da viagem que você tá fazendo e evita dar replay, tipo, de você repetir o mesmo lugar. Porque o mundo é muito grande pra você ficar repetindo o mesmo lugar toda hora. Sabe? Eu falei um dia lá, eu falei assim, eu via vídeos no YouTube das Montanhas Russas e falava, cara, são parques, eu ficava muito triste porque eu falava, eu nunca vou visitar, nunca vou conseguir visitar. E é o que a gente explicou no outro episódio. Se programando dá. Dá. Qualquer um pode viajar. Posso contar um perrengue dessa viagem da Rota 66? Inclusive, já que a gente citou o Magic Springs. Na saída do Magic Springs, a gente estava indo para a próxima cidade, em Oklahoma.
E lá nos Estados Unidos, a lei de trânsito, ela tem estados que é sugestão e tem estados que é realmente o limite de velocidade que você tem que respeitar. A gente nunca parou para ver que estado era sugestão, que estado era limite. Beleza. Nisso, Luiz estava lá dirigindo a 55 milhas por hora e tinha uma placa escrito 45. E aí a gente passa num momento numa cidade lá qualquer, numa cidadezinha do meio da estrada, e eu vejo um carro seguindo a gente. Um carro preto. Falei, isso é polícia. Aí o Luiz falou, tem polícia seguindo a gente. Eu falei, eu acabei de perceber. Encosta o carro. Beleza, encostamos o carro. Aí o policial, muito amigável, assim, falou... Nossa, eu pensava que as pessoas que moravam no Missouri saberiam ler placa. Porque o nosso carro estava com a placa do Missouri, né? Carro alugado. Aí ele falou, não, a gente não é do Missouri, não. A gente é do Brasil. Aí ele falou, vocês são do Brasil? Vocês estão aqui no Arkansas, né? Me dá aí o passaporte de vocês. Aí ele ficou lá 10 minutos com o nosso passaporte. É óbvio que ele queria ver se a gente estava legal lá, nosso status migratório. Ele fuxicou tudo que ele podia. Aí E tudo tava ok, né? Tava tudo ok. Aí ele falou, eu não sei se no Brasil existem leis de trânsito, mas aqui na América nós temos. Ódio. Aí, Então lá não era sugestão. lá não lei era, mesmo. era lei mesmo. Nós temos e precisa ser seguidas. Ele, não, tudo bem, o Luiz, né? Não, tudo bem, eu não sabia, realmente a gente... E tem algo no carro que eu preciso saber? Que eu tô vendo vocês muito nervosos. Mas tomou multa? Não tomamos. Aí ele falou, não tem nada não, que a gente tá um pouco nervoso, né? Porque... Primeira vez que isso acontece, a gente nunca foi parado por um policial dos Estados Unidos, ele... Não, tudo bem. Se você passar pela minha cidade de novo, eu vou te dar uma multa. Falei, nunca mais vou passar na sua cidade. Caramba! Um beijo pra vocês. Folgado. Cara, Nossa. Medo, Mas, olha- medo. É esse que dá o tiro. Não, mas imagina também você na Cônego Domênico Rangoni, vem um boliviano lá e zoa com o policial. O cara também vai falar do mesmo jeito. Cara, Entendeu? assim, essa foi a cena do maior perrengue. Cara, sabe o que é o pior? Tá acabando. A gente vai ter que chamar o Rafael de novo, ele vai ter que vir pra São Paulo aqui. Só pra porque- contar O episódio perrengue, só de perrengue. Só de perrengue. A gente já no Mesa Redonda já fazia isso, contando perrengue de viagem. Tem que fazer isso de novo. Eu acho que é o mais legal, porque a coisa legal a gente vê no seu Instagram. É O verdade. legal são esses meandros. É muito legal, cara. Essa história do policial não tá em nenhum lugar, hein? Eu queria trazer o Luiz aqui, que ele sabe contar perfeitamente. Não, mas na próxima a gente vem. Traz o Luiz e o Edu. Chama. Você falou que ele é de São Paulo, não é? O Edu é de Itapira e o Luiz é de Campinas. Então, pô. Então fechou. Fechou. Sucesso. A gente bota você na tela e eles vêm aqui presencialmente. Não é? Isso aí. Ai, gente, porra, que barato. Pra mim foi muito legal esses Foi. 2 episódios Ai, aqui que também a gente gostei gravou muito. com você. Às vezes o pessoal fica muito nervoso quando vem pra gravar, mas você vê que flui. Entendeu? Fica super tranquilo. Puta, que barato. Eu gostei bastante. Espero que quem tá aí em casa tenha gostado. Né? É isso. É isso. E aí a gente vai encerrando mais um. Muito Obrigado. obrigado. Obrigado, gente, de verdade. Foi Venha legal. mais Com vezes. certeza. Obrigado, Vitor, Rafael. Obrigada, Danilo. Danilo. Obrigada, Ah, Gustavo. obrigado, aí, Gustavo Vitor, na na plateia. técnica, que ele já Produção assim, tá ó. tirando a Metrô, caraca. Metrô, tem que ir embora, filho. Bora, Gente, bora. obrigada aí pra quem Obrigado. ficou até o final. Né? E ó, curta, comente, compartilhe, mande pros seus amigos aí, tem um arroba de todo mundo aí na descrição, certo? Certo. Então a gente vai ficando por aqui? É Bora. isso, acabou? É isso aí. Acabou. Zerou? Zerou. Eles mandam parar lá no meio, ó. A gente vai ficando por aqui, gente. Tchau, Até o próximo galera. episódio. Até a próxima. Valeu.